Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Bom dia, apaixonado por TV. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez acompanhando a nossa entrevista. Hoje eu estou muito feliz. Eu trago um profissional das artes, muito conceituado, com um trabalho bastante sólido, bastante significativo em teatro e em televisão. Falo com Elias Andreato. Elias, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, viu? Vamos Prazer, falar do que a amigo. gente ama? Vamos. Então, tá bom. Elias, eu gosto de começar do começo. Eu começo te perguntando, e imagino que tenham sido momentos diferentes. Quando você tomou contato com a arte, quando você decidiu que este seria o teu caminho e que caminho você seguiu, você foi estudar, como é que foi esse início? Conta para mim, por favor. Tá. Na verdade, com a arte dramática, nunca fez parte da minha formação. A primeira vez que eu entrei no teatro já era um adolescente, né, um jovem. Mas eu fazia o meu professor de literatura no colégio, ele fez um trabalho buscando mostrar o contraste entre o norte e o sudeste. E aí ele pediu para que eu fizesse um trabalho, né? Ele fez essa proposta, na verdade, e eu fiz um trabalho e fiz um trabalho através da música. Peguei Luiz Gonzaga, peguei várias músicas que falavam dessa trajetória da migração. E aí o trabalho ficou muito forte na época e a direção da escola proibiu o trabalho. E aquilo me deixou muito triste, porque eu tinha me dedicado muito. E aí ele falou: por que que você não faz teatro? Aí eu falei para ele que eu hum, nunca tinha Pensado nisso. entrado num teatro, não sabia de nada, apesar do meu irmão ser um desenhista, tal. É bom a gente pontuar isso. Você é irmão do Elifas Andreato, É, falecido isso, recentemente, que foi um grande ilustrador, um grande desenhista, né? exatamente. E foi uma referência para mim muito importante. Foi o meu pai, foi meu amigo, foi tudo. Então, o professor falou: procura se interessar por isso, acho que é um caminho bom para você.
Ele falou isso na aula e tinha uma menina sentada na primeira fila e falou: Ah, eu faço teatro amador em Osasco. Só uma coisa, Elias, desculpa te interromper. Isso foi na faculdade? Não, no colégio. Quantos anos você tinha? 17 anos. Tá, tá. E essa menina, Elisete, falou que fazia teatro amador e o professor falou: Por que você não leva ele? Aí ela me convidou para, no final de semana, ir com ela para o curso de teatro que ela fazia no Paço Municipal, lá em Osasco. E foi a partir daí que eu entrei nesse mundo. Comecei a, a me interessar. E na mesma sequência, nesse mesmo ano, me levaram para assistir um show da Maria Bethânia, que chamava Rosa dos Ventos. Eu era moleque, nunca. Aquilo foi para mim foi um impacto muito grande. Era um espetáculo lindo, com direção do Fauzi Arap, cenário do Flávio Império, com textos de Fernando Pessoa, Clarice Lispector, enfim. E aquela mulher realmente mudou a minha vida. A partir daquele momento, eu decidi que eu queria estar naquele lugar ali. Foi ali que a música mordeu. Ali foi, eu não sei o que aconteceu internamente, mas foi muito avassalador. Engraçado que foi a música, né? Foi tudo, Qual foi a presença de palco? O que que você acha que foi foi? tudo. Foi a música, foram os textos, os poemas, a presença daquela mulher deslumbrante. Aquilo foi um encantamento que perdura até hoje. Aquilo é muito forte em mim. E a partir dali você se dedicou. A partir dali eu decidi que eu queria ser um ator. Você foi estudar arte dramática? Não, não estudei. Eu continuei fazendo teatro amador, eu Tá. trabalhava e, e daí fui seguindo esse caminho. Daí comecei a trabalhar como técnico em teatro profissional, Ah, você foi porque técnico nisso. o meu irmão, nessa época, ele fazia cenários, fazia cartaz de teatro. Então, ele me apresentou para o Abujanra, para o Fagundes, falou se não tinha um trabalho para mim. Aí, o trabalho que tinha, eu era camareiro e contra-regra. Ah, você começou É, nas coxias. é. E aí, eu organizava tudo, limpava o camarim, servia café, cuidava do Fagundes, cuidava da cenografia, abria o pano, fechava o pano. Depois eu comecei a operar o som, enfim. E foi a partir daí que eu fui ficando. E diz uma coisa, então, você é como a gente brinca, rato de teatro, então você fez tudo em teatro. Sim, tudo. Depois que você se profissionalizou, você fez cenário, você faz cenário também, você faz figurino também, Cenário, figurino, luz, só não som, faz trilha. trilha, Faz trilha também? também. Ah, Faço tudo. Em teatro fiz tudo. Já fiz divulgação na época, que hoje é assessoria de imprensa, já fiz tudo. tá, tá. Desde montar o cenário, desde confeccionar coisas. Ah, interessante. Eu não sabia disso, tá, Elias? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade pessoal minha. Você falou aí em divulgação. Eu tenho uma visão, não sei se você concorda comigo, que a divulgação no teatro ela é muito boa para a estreia e ela não é tão boa para a manutenção. Você acha, primeiro, É, você acha que eu estou certo? E é, segundo, por que que você acha que isso acontece? é que antigamente, claro, não existia tantas peças em cartaz. Então, o trabalho do divulgador era o lançamento, onde você conseguia matérias, né, de estreia, matérias importantes, ou na capa do caderno de artes.
E depois, o papel do divulgador era manter a peça na mídia, ou seja, no jornal. Sim, sim. Então, se criava o que a gente chamava de alguns ganchos, algumas fotos novas. Agora, o teatro foi perdendo espaço na imprensa, né? Com a quantidade de peças em cartaz, não é possível. Então, o espaço na imprensa escrita diminuiu muito. Então, tem gente que nem consegue matéria de lançamento, de estreia, né? Você acredita que é possível resgatar Acho isso? difícil, porque mudou tudo, né? Através agora dessas mídias atuais, a própria pessoa tem o seu Instagram ou tem o seu canal, ela mesma divulga, porque se você for esperar que alguém consiga alguma coisa, é muito disputado, aí são outros interesses, né? Tá, tá. Bom, aí você nasceu, Elias, numa época em que a televisão estava começando, e você foi menino numa época que a televisão começou a descobrir a sua linguagem. Mas você disse ao mesmo tempo que você não era público de televisão nem de teatro. Era leitor, né? Você gostava de ler, mas você tinha o Elifas que estava no meio. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você tinha ídolos, artistas brasileiros que você gostava antes de descobrir Maria Bethânia? Olha, é que é assim, é, eu venho de uma família muito simples, enfim, classe média, bem média, né, para baixo. Ah, Então, não tinha televisão. A tá. gente assistia aquela frase conhecida, né, que assistia televisão no vizinho. Depois que compramos televisão, aí se via em casa, mas Porque era coisa dividia. de rico, né? É, Televisão. televisão era um É, objeto de luxo, né? E a televisão também era dividida, nós éramos em seis, né, filhos. hum, Imagina o desespero que era. Por exemplo, eu tenho um problema com futebol, porque eu tinha um irmão que era jogador, era um desespero, porque ele se apossava da televisão e só via futebol, e a gente tinha que ver a mesma matéria 500 vezes. ele foi profissional? Foi profissional em Cuiabá, no Dom Bosco e no Misto. Ah, tá. Mas, enfim, era bem difícil esse espaço de Tá. conquista lá em casa. Mas a televisão, ela era muito ingênua, então tem uns personagens da minha época que me marcaram, tipo Mazzaropi, que está no inconsciente coletivo de uma geração, a minha e abaixo e acima também. Eu sou um pouco mais novo que você e vi Mazzaropi. É, e tinha o Arrelia, um palhaço, que tinha um programa Waldemar Seifel. fantástico, né, na televisão. Tinha a Hebe, que fazia entrevistas já naquela época, com cantores maravilhosos. Mas, assim, a novela em si, eu ouvia a novela de rádio, mas não tinha nenhum ídolo de televisão, assim, Ah, de novela, ator, tá, né? tá. Não tinha. Mas aí, quando você foi para o teatro, você foi, então, desconhecendo, por exemplo, o tamanho do Abujamra. Não, não tinha noção, porque Não? eu não tinha formação nenhuma, eu não sabia quem era quem, não sabia, fui sabendo aos poucos, não sabia o que era o teatro de arena, não sabia o que era o teatro oficina, nem o TBC, não sabia nada. O Eu que não por... tinha nenhuma referência teatral. E você acha que isso foi positivo ou pode não ter sido positivo? Foi difícil. Foi difícil porque isso entra dentro da minha trajetória como uma falha, quase que trágica, que vem através da ignorância, de não saber de nada. E aí é que sempre fui muito obstinado nesse sentido.
tive que me esforçar muito, ler bastante para entender esse processo todo, porque eu não fiz escola de arte dramática e nem fiz nenhuma outra escola. Eu fiz teatro amador e fui me dedicando muito isoladamente, individualmente, tentando algum conhecimento. Mas isso me Agora, prejudicou muito, porque então, Elias, mas agora, por outro lado, não tem aquela coisa de não tremer por estar contracenando com um monstro, um gigante, e não se assustar. Isso pode ter sido positivo, né? eu nunca tive essa, porque como eu não sabia, eu trabalho, meu primeiro trabalho como técnico foi com Fagundes, com a Bujanra. Depois eu trabalhei com Guarnieri, Otton Bastos, Renato Borges, Tergóis. Olha o nome das pessoas que está falando. É. Então, para mim, aquilo. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar com o Guarnieri, eu completei 21 anos. Tá. Teve até uma festinha de aniversário para mim. Uhum. Então, eu não sabia a importância que essa gente tinha na vida cultural do país. Então, eu estava lá como um garoto querendo entrar naquele mundo.